Ei, tá tudo bem. Se você clicou nesse vídeo, talvez esteja sentindo algo pesado dentro de você. Pode ser tristeza, ansiedade, raiva ou até mesmo um desânimo difícil de explicar. E sabe de uma coisa? Você não está sozinho. Todos nós em algum momento passamos por isso. Mas a verdade é que esses sentimentos não precisam te definir nem te prender. Muitas vezes a gente tenta afastar os sentimentos negativos, fingir que eles não existem, mas eles continuam ali. E quanto mais lutamos contra eles, mais parecem crescer. Mas e se houvesse um jeito diferente? Um caminho mais leve e mais gentil para lidar com essas emoções e encontrar um pouco mais de paz? No vídeo de hoje, produzido a partir dos ensinamentos de Rhonda Byrne, eu quero te mostrar algumas formas de compreender e transformar esses sentimentos. Não com frases prontas ou soluções mágicas, mas com passos reais que podem te ajudar a aliviar essa carga e enxergar tudo com mais clareza. Então, respira fundo, solta o ar devagar e vem comigo. Segundo Rhonda Byrne, a felicidade é o seu estado natural. Então, se você não está feliz nesse instante, é porque existe um sentimento negativo que impede que a felicidade esteja presente em você. A primeira coisa que você precisa fazer é entrar em contato com os sentimentos negativos dos quais não está consciente. Muitas pessoas têm sentimentos negativos dos quais não estão conscientes. Muitas pessoas estão deprimidas e não têm consciência de que estão deprimidas. Só quando entram em contato com a alegria que entendem como estavam deprimidas. A primeira coisa que você precisa fazer é estar consciente dos seus sentimentos negativos. Quais são esses sentimentos negativos? A melancolia, por exemplo? Se você se sente triste e mal-humorado, sente culpa ou ódio de si mesmo, você acha que a vida não faz sentido? Está magoado? Se sente nervoso e tenso? Antes de mais nada, entre em contato com esses sentimentos. Você não precisa saber o nome do sentimento negativo que tem, porque às vezes pode ser difícil identificar exatamente o que está sentindo. Tudo o que precisa saber é que, se o sentimento não é feliz, então é negativo, e esse sentimento negativo está atrasando a sua vida e impedindo que você viva em um estado de felicidade constante. Basta estar consciente do sentimento negativo, sem resistir a ele, sem expressá-lo nem julgá-lo de alguma maneira, e enxergar que ele é só um sentimento. Não faça tentativa alguma de mudá-lo. Só quando você para de querer se livrar do sentimento, quando para de resistir a ele, é que a energia é liberada e o sentimento pode então desaparecer. Se você para de resistir a uma emoção, ela não se sustenta. Nós nos convencemos de que, se resistirmos aos sentimentos ruins, somos capazes de fazê-los desaparecer. Porém, em vez disso, só estamos garantindo que vamos experimentá-los diversas vezes. Como disse o psiquiatra Carl Jung, tudo a que você resiste, persiste. Elimine a resistência e qualquer sentimento negativo, não importa o quão forte seja, passa logo pelo corpo. Quando você coloca a palma da sua mão contra a palma da mão de outra pessoa e cada um de vocês empurra, você vai sentir uma resistência. Se a outra pessoa para de empurrar, as duas mãos desabam na hora. Se puder, experimente fazer a mesma coisa com um amigo ou um parente, porque testar isso deixará tudo muito claro. É exatamente o que acontece quando você para de resistir a uma emoção negativa, ela desaba. Para não resistir mais a um sentimento negativo, você precisa permitir que o sentimento esteja presente sem tentar mudá-lo.
Apenas fique consciente dele. Relaxe, não fique tenso em relação a ele, porque ficar tenso é resistir. Ironicamente, você deixa a sensação ir embora ao relaxar e permitir que ela esteja presente, sem querer mudá-la nem se livrar dela, sem querer transformá-la nem fazer nada a respeito. Deixe o sentimento estar presente, pois isso permitirá que a energia dele seja liberada. É o extremo oposto do que costumamos fazer, o que explica por que retemos tantas emoções negativas. A resistência é bastante traiçoeira. Ela é uma das principais coisas que nos impedem de ter, de fazer e de sermos o que queremos na vida. A energia por trás de um sentimento negativo será liberada de maneira natural, assim que você permitir que o sentimento esteja presente. É um processo automático. Tudo o que você precisa fazer é estar consciente do sentimento, permitir que ele esteja presente e não tentar afastá-lo, mudá-lo, controlá-lo ou livrar-se dele. Quando você permite que o sentimento esteja presente por completo, a energia dele se desvanece logo e, ao mesmo tempo, leva embora uma grande parte do sentimento retido. Por exemplo, se você não resistir a um sentimento de raiva quando ele aparecer e permitir que ele esteja presente, o sentimento vai passar por você rapidamente, levando consigo um pouco da raiva original retida desde o começo da sua vida. Não tenha medo dos sentimentos. Permita que eles venham à tona e se libertem. Quando percebemos um sentimento e permitimos que ele esteja exatamente como é, não mais o suprimimos ou o reprimimos. Nós finalmente começamos a libertar os sentimentos suprimidos. Mesmo um ataque de raiva extrema pode perder força em menos de 1 minuto se ficarmos conscientes dele, permitindo que ele esteja presente sem oferecer resistência. Quando tudo o que pode ser deixado para trás é deixado para trás, resta apenas aquilo que realmente desejamos. O brilhante mestre e ex-físico Francis Lucille descreve um método de liberação de sentimentos negativos como acolhimento. Esta prática erradica sentimentos negativos de uma vez por todas. É importante notar que a situação ou a circunstância que deu origem ao sentimento negativo também vai mudar quando você acolhe o sentimento negativo. Isso se deve à liberação do sentimento que você tem em relação à situação. Acolher é o oposto de resistir. A resistência fala para um sentimento negativo: não, eu não quero isso. E o acolhimento diz: você é bem-vindo aqui. A consciência sempre acolhe tudo. Nenhum sentimento negativo, por mais forte que seja, pode resistir ao acolhimento da consciência. Na verdade, nenhuma negatividade de qualquer tipo que seja é capaz de resistir ao acolhimento da consciência. Parece contraintuitivo acolher algo que você não quer, mas é a resistência que mantém o que você não quer para si, e é o acolhimento que o impede de resistir. Pode ser desafiador não resistir ou ficar tenso diante de um sentimento negativo, mas quando você abre a sua atenção e acolhe o sentimento, como que por milagre a resistência cessa e o sentimento negativo, que é apenas energia, se dissolve. A situação a qual você estava resistindo pode então mudar. Lembre-se de que abrir o foco da sua atenção é como abrir o zoom na lente de uma câmera para que a mente não fique concentrada em nenhum detalhe. Certifique-se de não ficar focado no sentimento. Isso deixará você mais forte, porque a mente aumenta tudo aquilo em que focamos.
Observe a sensação, mas não foque nela. Mantenha a atenção no todo. No começo, o ato de abrir os braços enquanto você expande a sua atenção pode ajudar. Abra os seus braços como se estivesse acolhendo um ente querido, prestes a lhe dar um abraço. Isso ajuda você a abrir o seu coração. Temos a tendência de manter a área do coração sempre contraída sem nem percebermos isso. Quando acolhemos, estamos sendo o nosso verdadeiro eu, a consciência, porque acolher é a nossa verdadeira natureza. Na verdade, a consciência infinita, que é a sua verdadeira natureza, é tão acolhedora que os sentimentos negativos não conseguem existir na presença dela. De forma bem simples, quando você acolhe qualquer coisa negativa, permite que ela se dissolva e retorne à sua fonte, você, consciência. Assim, ao acolher um sentimento negativo, você está entrando em contato com o seu poder infinito para dissolvê-lo. O mestre Francis Luce lhe afirma que à medida que nos tornamos mais experientes em acolher, percebemos que o acolhimento não é uma atividade em si, mas a interrupção da atividade de resistir. A princípio, achamos que acolher é algo que fazemos, mas conforme praticamos, percebemos que se trata, na verdade, de interromper a prática de algo que muitos de nós fazemos de maneira automática, que é resistir. No momento em que aceitar todos os problemas que lhe foram destinados, a porta se abrirá. Use o processo de acolhimento para tudo que faça você se sentir mal. Qualquer pensamento ou história negativa, sentimento negativo, sensações ou memórias dolorosas e crenças limitantes. O acolhimento libera você do cativeiro emocional e permite que a sua vida mude para melhor de todas as formas possíveis. Quando amamos o ódio, paramos de odiar. O amor sempre vence. Amar o ódio significa acolhê-lo. Não significa que devemos fazer o que ele diz, mas também não devemos suprimi-lo. Quando amamos o ódio, nos colocamos de fora do processo de odiar, e dessa forma o amor desponta. Sentimentos negativos como o medo podem ser extremamente desconfortáveis ou até mesmo paralisantes. E é por isso que muitas pessoas desenvolvem o hábito de suprimi-los de maneira automática em vez de enfrentá-los. No entanto, nos enganaram. Quando você permite que um sentimento ruim esteja presente sem suprimi-lo, esse sentimento nunca terá a mesma força sobre você. Você o enfraqueceu e agora ele está se extinguindo. Permita que o sentimento esteja presente mais algumas vezes e ele será liberado do seu corpo. Observe então quanta felicidade inunda o seu corpo e quanta bondade inunda a sua vida a partir da liberação de apenas um único sentimento negativo. O alívio que você vai sentir ao liberar sentimentos negativos do seu corpo é extraordinário. É para isso que serve cada sentimento desconfortável. É para isso que serve a dor. Para isso que serve o dinheiro. Para isso que servem todas as coisas no mundo. Para a sua autopercepção. Todo sentimento negativo existe para encaminhar você de volta para quem você é. Eles o alertam para o fato de que você está acreditando em histórias mentirosas. Portanto, acolha esses sentimentos e viva a sua vida como a magnífica consciência que você é. Não é irônico que os sentimentos negativos, algo que fazemos de tudo para evitar, sejam justamente as coisas que nos libertam? Aquilo que o machuca o abençoa. A escuridão é a sua vela. Aproveite as emoções negativas que surgem como uma oportunidade para se liberar para sempre de cada uma delas.
Uma emoção negativa só emerge quando você está pronto para se libertar dela. Acolha a emoção sem tentar mudá-la ou se livrar dela. Você é o ser infinito e acolher é a sua verdadeira natureza. Acolha todos os sentimentos negativos até estar livre deles de uma vez por todas. É possível estar em um ambiente pacífico e mesmo assim se sentir atormentado, da mesma forma que é possível estar em um ambiente perigoso, barulhento e repleto de sentimentos negativos e mesmo assim estar em paz. Como acolher sentimentos relacionados a assuntos sobre os quais você tem uma opinião forte ou uma posição contrária, como, por exemplo, a crueldade com animais? Compreenda que os sentimentos ruins que você tem em relação a esse assunto estão lhe causando mal e não ajudam no que interessa de verdade. Acolha as sensações e os sentimentos que o assunto provoca em você. Acolha a sua desaprovação. Acolha os sentimentos de injustiça e deslealdade. Acolha sem parar, até não sobrar mais nenhum sentimento ou sensação quando você pensar no assunto. Você pode pensar que não quer parar de sentir a dor associada a determinado assunto por receio de parar de se preocupar com ele. Mas essa é uma história que a mente está lhe contando. E a verdade é justamente o contrário. Resistir fortemente a um assunto só o alimenta, fornecendo energia e poder a ele, fazendo com que ele cresça. Portanto, quando você libera os seus sentimentos negativos em torno desse assunto, libera toda a energia que estava concentrada nele e enfraquece as circunstâncias que o envolvem. Sem essa emoção negativa, o seu amor e a sua compaixão, que surgirão no lugar das emoções negativas, têm um poder nuclear e podem fazer uma diferença enorme no mundo. Agora quero compartilhar com você a prática para liberar sentimentos negativos. São apenas 2 passos. Passo 1. Acolha qualquer coisa negativa. Abra o seu coração e acolha quaisquer reações negativas, sentimentos negativos, sensações negativas, pensamentos negativos ou problemas no momento em que eles aparecem. Passo 2. Continue a ser consciência. Continue a ser consciência, mantendo a sua atenção ampla, como se fosse a grande lente angular de uma câmera, de modo que ela não esteja focada em um único detalhe. Como a consciência é naturalmente acolhedora, você vai descobrir, depois de executar essa prática por um tempo, que ambas as etapas se fundem em uma só. Vai perceber que no momento em que acolhe, a consciência se torna presente de imediato. Se você continua a ser consciência, o corpo funciona como um mecanismo automático de autolimpeza. Isso significa que enquanto você continua a ser consciência, enquanto repousa com ela, a energia aprisionada de cada emoção negativa vai automaticamente se desprendendo e sendo liberada do seu corpo sozinha. Às vezes você consegue até mesmo sentir a energia se desprendendo na região ao redor do peito. Quando surgir uma situação, uma circunstância ou um problema negativo, abra o seu coração. Acolha o sentimento negativo sobre a situação e então continue a ser consciência. Uma forma inestimável de fazer isso é amar a consciência. O simples fato de amar a consciência faz com que você dê total atenção a ela. Quando você fizer essa prática, irá perceber que a situação negativa muda logo em seguida. Na verdade, não haveria como não mudar, porque é justamente a resistência o que nos mantém em uma situação negativa.
No estado de consciência, todo o sofrimento acaba.